Estenda suas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, está aqui, Deus, o teu servo diante da tua presença. Deus, eu venho te pedir, Deus, abençoe, Deus, o pastor Éder nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha dar uma palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo, não aquilo que nós queremos ouvir, Deus, mas aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Usa teu servo tremendamente nessa noite, Deus, para que ele possa ouvir a tua voz, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se sentar adorando, glorificando o nome santo do nosso Deus, pois Ele é merecedor da minha e da sua adoração. Estamos felizes nesta noite, porque Deus ele se faz presente neste lugar. Já tem falado aos nossos corações. Confesso que hoje está um jeito diferente, está um peso, mas eu creio que Deus a qual nós estamos adorando é Ele quem está trabalhando, é Ele quem está agindo e é Ele quem está operando neste lugar. Então, ao mesmo tempo que nos pesa a responsabilidade, desce também aos nossos corações a alegria e a certeza do tamanho do Deus a qual nós servimos. Eu quero ler com os irmãos no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 30. Marcos, capítulo 6, verso de número 30. Nós vamos ler acerca da primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu tenho certeza que do jeito que Deus falou o meu coração, alegrou o meu coração, Ele também vai trabalhar no seu coração e na sua vida, porque a palavra de Deus, ela tem um mistério lindo, tremendo, que alegra as nossas vidas, porque todas as vezes que você para meditar na palavra de Deus, com o coração quebrantado, com a alma sincera diante do Senhor, Ele sempre te dá uma visão diferente daquele texto. Eu falo para vocês que vocês podem ler esse texto do livro de Marcos, capítulo 6, verso 30, hoje. E se fizer uma oração amanhã e fazer a mesma leitura, Deus vai mostrar algo que você não viu hoje, mas vai ver amanhã. E isso vai alegrar o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 6,30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousa um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro que eles. E aproximando-se deles, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantados, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão ao campo e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quando
eu estava a meditar sobre este texto, eu pude parar e analisar que quando Jesus ele começa a ensinar ao povo, a doutrinar ao povo, tem várias lições, várias mensagens em um único texto. E aí eu pensei nesse texto e observei que nós poderíamos extrair no mínimo 4 mensagens deste texto. O primeiro é que nos mostra que Jesus, ele é o pão da vida. E sendo ele o pão da vida, ele alimenta a nossa alma, que é o que ele estava fazendo para aquele povo. Estava ensinando e ministrando sobre o reino, sobre as coisas futuras. Mas sendo ele o pão da vida, ele sabia também que aquele povo necessitava do físico, necessitava do material. Então é uma grande lição para as nossas vidas. E podemos descansar no nosso coração, que ele tanto alimenta a nossa alma, como também alimenta o nosso corpo. Se nós pararmos para observar, nós podemos também entender que Jesus, naquele momento, ele queria mostrar para os seus discípulos e para aquela grande multidão que na vida dele há poder. Poder para realizar o impossível. Poder para realizar milagres. Poder para realizar aquilo que fisicamente nós não poderíamos contemplar. Mas se olharmos pelo lado espiritual, nós podemos ver que em nome de Jesus há poder. Podemos também entender que ele também queria nos mostrar quão grande era a compaixão dele, quão grande era o cuidado e a misericórdia dele. Porque o texto nos diz que ele saiu com seus discípulos e o povo, percebendo para onde que eles iam, saíram correndo a pé e chegaram lá primeiro que eles. E quando Jesus chega, desce do barco, ele olha e vê aquela grande multidão. E com um olhar de misericórdia que somente ele tem para mim, para contigo, ele olha para aquele povo e diz assim: ali há um bando de ovelhas sem pastor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu preciso apacentar este povo, cuidar destas ovelhas. Então aqui ele revela a compaixão dele para as nossas vidas. E podemos também observar que ele é um Deus tão maravilhoso, tão lindo, que ele nos ensina uma grande lição. E é engraçado como Deus trabalha, pastor. Porque o pastor Humberto, hoje à tarde, mandou um áudio e falou assim: pastor, eu vou terceirizar hoje a mensagem. Aí quando ele fala isso, eu já sei o que vai acontecer no final do áudio. Não precisa nem ouvir o resto do áudio, porque eu já sei. Aí eu falei: amém, pastor. Amém. Faça conforme o seu querer. E aí, como eu falei, pesa, porque a gente fica preocupado, Saletinha. E fica naquela: mas será que essa palavra foi Deus mesmo? Será que não é o pastor Éder que quer falar, que quer passar esse texto para a igreja porque ele leu, gostou, se alegrou? E aí a gente fica relutando. O Júlio falou assim: ei, vai ser você hoje? Eu falei: rapaz, eu estou numa luta tão grande aqui. E Deus, ele vai falando, vai trabalhando, e você vai observando o andar do culto. Aí você entende que Deus, ele sabe cuidar da sua igreja. É ele quem cuida das nossas vidas. E aí o pastor falando sobre os dízimos, sobre as ofertas, e eu ainda aqui: Senhor, essa palavra, essa palavra. Aí quando o pastor começou a ministrar, e Deus falou ao meu coração: é esta. Olha aí a confirmação. Porque neste texto, Jesus, ele queria mostrar para aquele povo e para os discípulos que o pouco nas minhas mãos continua sendo pouco. Mas quando eu pego o meu pouco e coloco nas mãos de Jesus, que faz milagre e opera maravilhas, algo novo acontece. E o texto nos diz que pegaram aqueles poucos pães, 5, 2 peixinhos, entregaram nas mãos de Jesus. E aqui está o segredo: entregar nas mãos dele, Salete. E ele, sendo quem era, ele pegou aqueles pães, pegou aqueles peixes, olhou para o céu. É coisa linda, porque a minha e a sua vitória não está aqui na terra. O meu e o seu milagre não está aqui na terra.
O salmista, ele começa o seu salmo indagando e falando assim: elevo os meus olhos para o céu, de onde me virá o meu socorro? E o salmista, ele mesmo responde e fala assim: o meu socorro, ele vem dos céus. O meu socorro, ele vem de Deus. E nesse texto, Jesus queria nos ensinar exatamente isso. Ele olha, pega aqueles pães, olha para Deus, olha para os céus. E o texto não fala se ele comentou, se ele orou, se ele... não fala. Mas eu entendo que naquela hora, ele olhou para os céus e falou: Pai, eu sei que o Senhor me enviou, eu sei o poder que o Senhor tem, mas revela-te mais uma vez para este povo, para que esse povo possa contemplar e entender que é o Senhor que está no controle de tudo. E a Bíblia nos diz que ele ergueu os olhos aos céus, abençoou e entregou aos discípulos. Então nós podemos entender que aqui ele também queria nos ensinar que o meu pouco nas minhas mãos continua sendo pouco, mas o meu pouco nas mãos de Jesus, se ele abençoar, tem multiplicação. E o texto nos mostra, começa a dizer que os discípulos chegam e começam a relatar para Jesus o que havia acontecido. Os discípulos haviam contemplado a morte de João Batista e começaram a falar para Jesus todo o acontecimento, como que tinha se dado, o que tinha ocorrido. E aqui eu começo a observar quão grande é o cuidado de Deus para as nossas vidas. Porque o texto nos diz que Jesus ouviu aquele relato e ele chega para os discípulos e fala assim: ó, vamos nos retirar daqui, porque vocês não têm tempo, estão fadigados, vocês estão cansados, vocês estão famintos. Porque o texto nos diz que eles iam e vinham trabalhando, auxiliando o mestre nos ensinos, nos ensinamentos. E o texto nos diz que eles não tinham tempo para comer. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim: meu Deus, eu penso que a minha vida não está fácil, eu penso que a minha luta está grande. E aí eu paro para pensar e falo assim: meu Deus, aqueles homens estavam do lado de Jesus, pastor Antônio, ao lado do mestre, ali auxiliando o mestre, e não tinham tempo para descansar. A Bíblia nos diz que eles não tinham tempo para comer. E quando eu li esse texto eu fiquei pensando, e agora você se segura na cadeira que vai mexer com você, eu fiquei pensando assim: o que eu estou fazendo para Jesus? Como que eu estou diante dele como discípulo? O que eu estou fazendo para a obra dele? Será que é suficiente? Ou o meu saldo está negativo? Ou eu estou devendo para o Senhor? E esse texto, ele me mostrou algo muito interessante, que é o que Deus espera da minha e da sua vida. O que o Senhor está contando comigo e com você. Porque a Bíblia nos diz que Jesus pega esses homens e fala assim: ó, vamos para o outro lado, para o deserto. E ele fala assim: ó, vamos só nós, ninguém vai estar lá não. E muitas das vezes a gente não quer passar no deserto, a gente não quer passar dias difíceis. E Jesus pega os seus discípulos, ainda que estão em fase de aprendizagem, os homens estavam crus, podemos dizer assim, e pega eles, leva para o deserto e fala assim: ó, vamos para lá, porque lá vocês vão ter um pouquinho de descanso, vão poder descansar e se alimentar. Mas a Bíblia nos diz que aquele povo observou o que estava acontecendo, viu Jesus e seus discípulos entrando no barco e viu eles remando para outra margem. E sempre tem um espertinho e fala assim: eu sei para onde eles estão indo, e eu conheço um caminho
Vamos correndo por aqui porque a gente vai chegar lá também. E é exatamente o que o texto nos diz, que muitos reconheceram e foram a pé, e chegaram lá primeiro do que os discípulos. E quando chegaram lá, Jesus desceu do barco e olhou para a multidão e falou: bom, eu não tenho mais o que fazer, e a folga de vocês, discípulos, está suspensa. Cancelo a folga, porque vocês vão ter que trabalhar mais um pouquinho. E aí, conforme eu comentei com o pastor, quando ele me avisou, eu falei assim: pastor, o pastor mandou áudio, falou: já está em casa descansando do almoço? Eu falei: não, pastor, ainda estou voltando para casa, ainda estou trabalhando. E aí, quando eu li o texto, eu falei assim: cumpriu-se mais uma vez aquele ditado que quando descansa, carrega a pedra. Os discípulos também. Eles pensaram que iam para outra margem descansar. E quando chegou lá, está uma multidão faminta, sedenta, esperando receber mais um milagre, esperando receber mais uma nova doutrina, um ensinamento, ver o Filho de Deus operar maravilha. E a Bíblia nos diz que Jesus veio daquele povo, ele começou a ensinar, começou a ministrar, começou a falar sobre o reino. E o dia foi passando. E eu fico pensando que Jesus, ele é tão tremendo. Sendo ele Filho de Deus, ele conhece o hoje e conhece o amanhã. E eu tenho certeza que naquele dia ele se prolongou, Salete, na ministração. Ele estendeu a ministração propositalmente, porque Jesus sabia que ali era um deserto. Jesus sabia que aquele povo não tinha com que se alimentar. E Jesus sabia que os discípulos ainda estavam crus. Os discípulos ainda não estavam tendo uma visão espiritual. Eles estavam em processo de aperfeiçoamento, de ensinamento. Estava sendo lapidado ainda. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde os discípulos iam olhar para ele e falar assim: mestre, a gente precisa dispensar o povo. Porque quando a gente reúne vocês, a responsabilidade está sobre nós. E por isso que no início da minha ministração eu falei assim: pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade. Porque nós precisamos alimentá-los. Nós precisamos entregar algo para vocês que mude a vida de vocês. E a responsabilidade ali era dos discípulos em dar ou prover o mantimento. E Jesus, sabendo disso, ele falou: hoje eu pego esse povo, eu vou esticar esse sermão até findar o dia. Eu quero ver o que eles vão fazer. Porque Jesus, ele não faz nada na minha e na sua vida por acaso. Risca o acaso do seu dicionário. Jesus, ele tem um propósito em tudo na sua vida. Ah, pastor, mas ele tem um propósito em me colocar no deserto e eu passar o dia inteiro cansado, faminto, desestimulado? Tem. Mas qual é? Aguenta mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho. Porque a Bíblia nos diz que o lugar não era muito agradável. E aquele povo estava ali, passou o dia inteiro. E não tem relato de ninguém murmurando que estava com fome. Não tem relato de ninguém murmurando que estava cansado, com sede. Aí os discípulos olham para o mestre e falam assim: mestre, precisamos dispensar o povo, porque o dia já está findando, já está acabando, o lugar é deserto e o povo não tem alimento. E aí eu entendo nesta hora que Jesus, ele conta comigo e com você. Porque ele olha para os discípulos e diz assim: pronto, eu tenho a solução para o problema. Alimenta vocês, o povo. E os discípulos, e aí os Pedros presentes, que me perdoe, Pedrão, mas o Pedrão foi lá e: Senhor, você quer que nós vamos então para a aldeia, compra 200 dinheiro de pão
e traga para o povo? Porque os discípulos estavam crus e não tinham a visão espiritual, não estavam entendendo que Jesus estava trabalhando e querendo ensinar a eles uma grande lição naquele momento. Eu falo que nós só vamos contemplar o milagre de Deus quando nós sairmos da esfera material e entrarmos na dimensão espiritual. Você quer ver milagre? Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Entra no espiritual. Ora, jejua, consagra, e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: não, vocês não vão não. Isso palavras do pastor Éder. O que eles têm? Ide e vê. E eu fico imaginando, porque a Bíblia nos diz que tinham aproximadamente 5.000 homens, e aqueles discípulos, eu acredito que falaram assim: sai gritando aí pelo povo aí e vê o que o povo tem, porque alguém deve ter alguma coisa, né? Sempre tem aqueles prevenidos. Devia ter uma mãe lá, pastora Dalva, com seus filhinhos, e sempre na bolsa tem alguma coisinha, um biscoitinho, uma bolachinha. E a Bíblia nos diz que o garotinho se apresentou e falou: eu tenho aqui, mas é pouquinho. O que eu tenho, eu entendo que não dá não, porque é só um lanchinho para mim. É o lanchinho da tarde, 5 pães e 2 peixinhos. E aí aqueles discípulos ouvem aquela palavra e falam assim: Jesus, a única coisa que nós conseguimos foi 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, olhando para aqueles discípulos, fala assim: traz, porque isso é o suficiente. E eu fico olhando e pensando, eu falo: meu Deus, se fosse o pastor Éder, depois de um dia de trabalho, 5 pães e 2 peixinhos, ia se esconder ali atrás da multidão, ia comer sozinho. Não é assim que nós fazemos? E no reino de Deus também. A gente quer só para nós. A gente se alimenta, e a multidão faminta lá fora, esperando, como ovelhas sem pastores. E Deus esperando que você tome um posicionamento. Deus esperando que você abra os seus olhos espirituais para poder alimentar esta multidão. Porque era o que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. E a Bíblia nos diz que Jesus pegou os pães e os peixes, olhou ao céu, deu graça. E aqui eu vejo que Ele espera uma atitude minha e sua para realizar o milagre. Porque a Bíblia nos diz que Ele pegou aqueles pães e entregou, Salete, para os discípulos. E falou assim: agora eu entrego para você, meu discípulo, e você vai entregar para o povo. Então eu entendo nesta noite que Deus ele já entregou nas suas mãos, que Ele já realizou o milagre na sua vida e está esperando você se levantar para alimentar esta tão grande multidão. E a Bíblia nos diz que aqueles discípulos pegaram aqueles pães e começou a partir. E eu acho interessante, porque o texto nos fala que o lugar é deserto, que o lugar não tinha comércio, porque eles não tinham de comprar pão, então não tem comércio. E de onde apareceu uma dúzia de cestos, Salete? Porque fala que eles partiam os pães e foram colocando no cesto e falou para o povo: ó, senta aí, vamos fazer umas turmas de 100 e de 50 e fica sentadinho aí, ninguém sai. E aí eu te digo nesta noite: não saia, porque o milagre está chegando. Não saia da posição a qual Deus te chamou, porque o milagre ele está chegando. Não saia do lugar aonde Deus te colocou, porque Ele já está agindo e operando ao seu favor, e o milagre ele já está
chegando. Aos meus olhos e aos teus olhos o dia está findando. O dia está acabando e não aconteceu nada. Mas Deus te diz nesta noite que o milagre está chegando. E a Bíblia nos diz que aqueles discípulos começaram a partir o pão e colocar no cesto e alimentar o povo, pastora Dalva. Mas não fala quanto tempo demorou, mas eu entendo que deve ter demorado um bocado de tempo. Muito tempo, Júlio, porque era muita gente. E a Bíblia nos diz que eles comeram, e comeram, e comeram. Porque a Bíblia fala que eles comeram até se fartar. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, depois de um dia inteiro, debaixo do sol, de pé, cansado, imagina a fome daquele povo. E comeram uma vez, comeram duas vezes, os mais famintos comeram 3 vezes. E quando os discípulos passavam com o cesto, Deus é lindo, Deus é tremendo, meu irmão. Você não imagina o que Ele vai fazer na sua história. Eles passam com o cesto e passa assim, Claudinho, quer mais um pãozinho? E aí o Claudinho, quero não, tô cheio. Moisés, quer mais um pãozinho? Quero não, tô cheio. E saiu passando diante daquele povo e oferecendo, e o povo fazia com o dedinho assim, ó. Não aguento mais, não aguento mais. O que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, é tão lindo, é tão tremendo, que até você vai ficar surpreso. E a Bíblia nos diz que quando passou por todos, pastora, eu acredito que tinha no mínimo uns 400 grupos ali, porque fala que tinha quase 5.000 pessoas. Grupo de 100 e grupo de 50. Só os homens, sem contar mulheres e crianças. Aí você imagina quanto grupinho, não tinha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E saiu passando de pouquinho em pouquinho e... não aguento. Não aguento. E quando Jesus voltaram aos pés de Jesus, os discípulos voltaram aos pés de Jesus e juntaram cada um com seu cesto, porque cada um saiu com cesto, que a Bíblia diz que tinha 12 discípulos e 12 cestos. Logo eu entendo que cada um saiu com seu cesto. E colocaram o cesto, aí veio o primeiro cesto. O cesto está cheio. Aí veio o segundo cesto. O cesto está cheio. E a Bíblia diz que os 12 cestos estavam cheios. Sobrou o cesto cheio. Aí eu falei, meu Deus, que Deus é esse que nós adoramos? Não tinha nada, pastora Dalva. Não tinha nada. Há minutos atrás eles estavam com fome, famintos, não tinham o que comer. Deus pega 5 pães, 2 peixinhos, alimenta o povo até o povo fartar. Quando o povo não aguenta mais, volta para a mesa, o cesto tudo cheio. E aí, eu tenho certeza, missionária linda, que aqueles discípulos naquela hora ficaram sem ter o que falar, sem ter o que pensar. Simplesmente começaram a glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E ali eles entenderam quem era aquele homem, quem era aquele Jesus que estava diante deles. Um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que se preocupa dos detalhes da minha e da sua vida. É um Deus que todas as vezes que nós entramos na presença dele, Ele não nos despede vazio. Ele não nos despede sem antes realizar um milagre nas nossas vidas. Então, o meu coração se alegra porque você está aqui nesta noite. O meu coração se alegra porque Ele te trouxe a este lugar, neste dia que se chama hoje. E como eu já falei, não existe coincidências. O que existe na minha e na sua vida é o mover e o agir de Deus. Se fosse por mim, eu não estaria aqui. Mas eu tenho certeza que o meu amigo, o Consolador,
Ele segurou pelas mãos do pastor Éder e falou assim: deixa o cansaço, deixa a tristeza, deixa o desânimo e vamos, porque eu sou contigo. Na sua vida também não foi diferente. Eu tenho certeza que a luta para você chegar neste lugar, ela foi grande. Os obstáculos para você chegar até esta casa de oração não foram poucos. Mas eu louvo a Deus, porque venceu todos eles. Você venceu e aqui chegou. E chegando aqui, eu me alegro. E eu fico imaginando Deus, quando Ele olha e fala assim: deixa eu dar uma olhadinha lá na Arca da Aliança. Deixa eu dar uma olhadinha para ver quem é que está lá. Quem foi que venceu as adversidades? Quem foi que venceu o deserto? Quem foi que venceu as lutas? Deixa eu ver se meu filho chegou lá na minha casa, porque hoje eu tenho vitória. Deixa eu ver se meu filho chegou na minha casa, porque hoje eu vou mudar a história. Deixa eu ver se o meu servo chegou, porque hoje eu marquei o encontro com ele. Louvado, adorado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Nesta noite o Senhor te trouxe a este lugar porque Ele te ama e Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida. Ele está nos ensinando mais uma vez que Ele conta comigo e conta contigo. Se os discípulos não estivessem naquele lugar, Deus iria prover outro meio para alimentar aquele povo, porque o texto nos diz que quando o povo estava no deserto e começaram a pedir alimento, Deus mandou vir do céu codornas e alimentou o povo. Então Deus, Ele não precisa de mim, de você. Se Ele quiser fazer um milagre, Ele faz, mas Ele nos dá a oportunidade de sermos instrumentos usados na mão dele. Ele nos dá o privilégio de sermos o canal da bênção do nosso irmão e da nossa irmã. Então hoje Deus quer usar a sua vida para abençoar um povo que está como ovelhas no deserto, como estão como ovelhas sem pastor. Deus quer usar a sua vida para alimentar o povo. Eu te convido a se colocar de pé nesta hora. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor nesta noite pela oportunidade de aqui estarmos.